Boa noite. O caso Tanques entrou na campanha e é também o tema central da prova dos 9 desta noite, como sempre com Pedro Silva Pereira, Fernando Rosas e Paulo Rangel. Boa noite. A Pedro Silva Pereira começa exatamente por este caso de Tanques. Depois de ser conhecida a acusação, António Costa não tinha a obrigação de explicar melhor, afinal, o que é que se passou entre ele e o seu ministro? Não, o Dr. António Costa respondeu a todas as questões que lhe foram colocadas já na Comissão Parlamentar de Inquérito. O modo como esta questão do caso de Tancos surgiu agora na campanha... Com informações novas. Deixa-me a sensação de que realmente nós estamos a viver os últimos dias das lideranças da direita, quer do PSD, quer do CDS. Imediatamente antes de ser conhecida esta acusação no caso de Tancos, é preciso lembrar, as sondagens indicavam que o PS estava de novo a subir e o PSD de novo a descer. E o que eu vi naquela reação do Dr. Rui Rio foi essencialmente um grande desespero em período de campanha eleitoral. E à conta desse desespero, o Dr. Rui Rio, eu acho, perdeu a cabeça. Perdeu literalmente a cabeça. O que ele fez foi realmente atraiçoar todos os seus princípios para tentar aproveitar-se de um caso que está ainda em processo para efeitos de ganhos eleitorais. Mas há uma acusação que é pública. Com certeza, há uma acusação que é pública e essa acusação, como em todos os processos, tem ainda que ser sujeita a uma instrução, a um contraditório e a um julgamento. Portanto, os factos que estão naquela acusação vão agora ser ainda sujeitos ao contraditório, antes de nós podermos estabelecer o que é que realmente aconteceu. Ora, o que acontece é que o Dr. Rui Rio, para tentar, enfim, fazer um aproveitamento político deste caso e atingir o Primeiro-Ministro, fez aquilo que disse que jamais faria. Ele sempre fez ponto de honra de não fazer julgamentos na praça pública. Pois foi exatamente isso que fez neste caso. Porque ele deu por adquirida a acusação, pelo menos na parte relativa àquilo que saberia o ex-ministro da Defesa, Azeredo Lopes, deu isso como adquirido, mesmo sem, como digo, sem contraditório nem julgamento. Mas há um SMS que... Sim, há um SMS... Em relação ao ministro. Há um SMS, mas o SMS refere que o ministro saberia alguma coisa, mas não diz o que é que o ministro saberia. Mas o ponto fundamental, a meu ver, é este. O Dr. Rui Rio faz, com base neste pressuposto de que a acusação é verdadeira, uma acusação ao Primeiro-Ministro, em que levanta, por um lado, a suspeição de que ele seria conivente com alguma atividade criminosa, porque saberia, também ele, não era crível que não soubesse, disse o Dr. Rui Rio, ou então, se não sabia, era incompetente. Não sabia o quê? Não sabia, na lógica do Dr. Rui Rio, aquilo que o Ministro sabia e que está na acusação. Ou seja, o pressuposto de toda a intervenção do Dr. Rui Rio é aquilo que está naquela acusação é verdadeiro e, portanto, agora só nos falta apurar se o Ministro não disse aquilo que sabia ao Primeiro-Ministro e então há um problema no funcionamento do Governo, ou então se o Primeiro-Ministro sabia e então ele é conivente. Mas o pressuposto, verdadeiramente, é que aquilo que está na acusação é verdade. Ele diz que nem tudo pode ser mentira. Mas o pressuposto desta afirmação política que ele lança para a campanha é o pressuposto de que aquilo que está na acusação é verdade. E, portanto, ele o que fez foi verdadeiramente aquilo que disse que nunca faria, isto é, um julgamento na praça pública. E juntou a isto uma outra suspeição, que foi, a propósito de umas notícias que surgiram relativas à questão do Presidente da República, até que ponto a Casa Militar também saberia ou não saberia alguma coisa, o Dr. Rui Rio disse, bom, então é mais que provável que essas notícias tenham tido origem no Governo para desviar as atenções. Eu pergunto se é assim que se faz campanha eleitoral. Quer dizer, então o Dr. Rui Rio,
que diz que nunca faria julgamentos na praça pública, apanha uma acusação e antes de instrução, de contraditório de julgamento, dá como adquirido aquilo que lá está. E depois parte daí para uma suspeição contra o Primeiro-Ministro e contra o Governo. 2 suspeições, aliás. Eu acho que isto é apenas sinal de um líder da oposição que está com a cabeça perdida em campanha eleitoral. Paulo Rangel, isto não é de facto contraditório com tudo o que o Rui Rio sempre defendeu, as acusações que faz agora ao Primeiro-Ministro? Não, não tem qualquer contradição, porque há aqui uma coisa, repara, aliás o Pedro Silva Pereira não respondeu a nada sobre o caso de Tancos. Para ele, o caso de Tancos é aquilo que é a doutrina desde o início de António Costa, e isto é extremamente grave para o país, que em agosto de 2018, numa entrevista ao Expresso, disse isto é um caso de polícia, é como assaltar uma moradia. Isto foi o que ele disse. Portanto, estamos num caso em que está em causa a segurança nacional, em que está em causa o prestígio internacional, em que haviam armas que podem ser utilizadas para terrorismo, em que falha a segurança do exército português. Depois existe uma coisa rocambolesca, porque haver um assalto ainda é uma coisa aceitável. Haver a recuperação de armas é que ninguém percebe como é que ela pode ocorrer. Agora há a suspeição de que houve um complô à volta disso, com consequências políticas evidentes e vibrantes. E não existe nenhuma ilação política a tirar daqui. Não pode ser. Aquilo que está em causa não é questão criminal, nem é questão judicial. Aquilo que está em causa é questão política. Mas que assenta na acusação do Ministério Público. Claro, não assenta, porque não assenta. Então porquê é que foi feita só vamos ontem? Cá ver. Não, vamos cá ver. Não assenta. Não, o PSD sempre defendeu, no passado, e se for ver, mesmo o Dr. Rui Rio, por exemplo, que houvesse, que nunca houve. Porquê é que o Governo nunca fez um inquérito desta situação? Podia ter feito. Porquê é que nunca fez ele próprio um relatório a explicar o que é que se tinha passado e o que é que não se tinha passado, uma averiguação, para retirar consequências disciplinares? Para retirar consequências... Porquê? Eu, aliás, escrevi seguramente 7 ou 8 artigos no Público sobre esta matéria. E, em todos, sempre de uma forma extremamente construtiva. Apelava ao Governo que fizesse isso. Nunca fez. Portanto, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, o que está aqui em causa não é questão jurídica, é questão política. E, de facto, António Costa, que diz que isto é um caso de polícia, isto não é um caso de polícia, isto é um caso da maior gravidade ao maior nível de Estado. E sendo isso, portanto, não interessa nada aqui a questão criminal ou a questão judicial neste caso. Não interessa. E para mim o que interessa são as consequências políticas. Mesmo quanto a Mas as consequências políticas vêm de onde? O que eu estou a dizer é o seguinte. É evidente que, com os factos que agora aparecem com a acusação e que são diferentes da Comissão Parlamentar de Inquérito, porque o Dr. António Costa, vamos cá ver, o Dr. António Costa, na verdade, diz na Comissão Parlamentar de Inquérito aquilo que o Bloco de Esquerda, o Partido Comunista, o CDS, o PSD, e portanto, com visões diferentes, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista votaram a favor das conclusões, o PSD e o CDS não. E o que acontece é que todos dizem, bom, aqui há factos novos, e portanto, evidentemente, que há questões que estão por responder e que não estão respondidas. Aliás, havia uma coisa que António Costa está sempre a dizer, esperemos pela acusação, esperemos, pronto, depois quando vier, então... Bom, evidentemente que este é o momento para discutir isto. Repare, qual é o país do mundo, eu pergunto, qual é a democracia? Democracia salutar, não pode ser o Putin na Rússia, não é? Aí sabemos que há uns métodos estranhos, mas numa democracia normal, em que surja um caso destes, que o Primeiro-Ministro não tenha que dar explicações ou que não seja confrontado com isso. Se fosse em Espanha, se fosse em França, se fosse no Reino Unido, como é que seria? Quer dizer, o líder da oposição pedir explicações ao Primeiro-Ministro é uma coisa extraordinária perante um caso desta gravidade? Não é isso que é normal numa democracia? O que é que seria, repare, porque é questões que eu ponho... Explicações é que o Dr. Rio pediu? Ora, o Dr. António Costa... Explicações é que ele pediu? O Dr. António Costa pediu, desde logo, que ele dissesse que sabia ou não. Não pediu nada. Ele tirou uma conclusão. Ele tirou uma conclusão, Paulo Rangel. Ele tirou uma conclusão, das duas uma. Ele ou sabia e é conivente ou não sabia. Eu conheço bem então é incompetente. Eu conheço bem a sua tática e a sua leitura. Estou a repor a verdade. Ele não fez nenhuma pergunta, não pediu nenhum esclarecimento. Ele fez esta acusação. Não, senhor. Ele disse que o Primeiro-Ministro teria de esclarecer se sabia ou se não sabia. Se sabia, era bastante grave. Se não sabia, também havia gravidade, porque dada a natureza do caso, era negativo para um governo que não tivesse havido uma comunicação ao Primeiro-Ministro. Isto foi o que ele disse.
E, portanto, o Primeiro-Ministro tem de esclarecer, tem que falar sobre este assunto. Repare, há uma coisa que eu estranho. Se é uma coisa tão simples. António Costa ainda não foi capaz de dizer, anda para aí de microfone em microfone, muito ufano, faz lembrar o engenheiro Sócrates, na altura em que dizia, bem, isto é quase uma cabala, é uma manobra, e não sei o que, não sei o que mais. Anda com isso longe, e é muito fácil, é dizer, ou sabia ou não sabia. Mas ele já disse na Comissão de Inquérito que não sabia. Eles sabem muito bem. Não. E sabem eles muito bem. Mas porquê é que não dizem então? Estão a fingir que não sabem para efeitos da campanha eleitoral. Ninguém está a fingir que não sabe nada. Desculpe, a questão é a seguinte. Os factos que estavam na Comissão de Inquérito não são os factos que agora vieram a lume. E é isso. E eu, mais uma vez, digo, do meu ponto de vista, não me interessa nada a questão criminal. Essa tem de correr nos tribunais. E aí se terá que ver se há ou não há responsável criminal, que para mim nem é o problema principal aqui. Para mim o problema principal aqui é realmente um problema político, é um problema de Estado. E de facto um governo que perante uma atitude destas, e um Primeiro-Ministro, e ainda por cima candidato a Primeiro-Ministro, que não tem uma atitude clara, que se vê que está nervoso, que procura, como veja aqui, a grande preocupação do Pedro Silva Pereira não foi esclarecer nada. Foi tentar deitar lama para os opositores. Francamente, mas o seu líder lança suspeições sobre toda a gente. Agora e agora diz que os outros a questão dos julgamentos populares. Por exemplo, na lista ao Parlamento Europeu há um eurodeputado que era arguido e ele na altura explicou que não retirava da lista porque não fazia julgamentos populares. Vamos cá ver, e muito bem, porque uma coisa é ser arguido. E outra coisa é ser acusado. São coisas diferentes. Mas ele na altura, aliás, para os deputados do PSD, acho que há um compromisso a vários níveis, nomeadamente para deputados acusados também. Estou a dizer. Que existem. Certo, mas quer dizer, aqui o que não se está a dizer que os deputados ou os políticos de qualquer partido, arguidos ou acusados ou pronunciados, não podem exercer funções. Não é isso que está a dizer. Agora, as explicações são devidas. A partir do momento em que há um patamar público de conhecimento, há explicações que são devidas. E aqui as explicações são a nível político. Não tem nada a ver com a questão judicial. Eu não compreendo que um Primeiro-Ministro não tenha uma palavra ao país quando surge uma coisa destas. Para mim é incompreensível. E que se refugie, eu já respondia tudo numa comissão de inquérito que não tinha acesso aos mesmos dados. Fernando Rosas, o Primeiro-Ministro tem a obrigação de explicar melhor ou não? Bom, o que é que eu penso sobre isto? Hoje sou eu que assisto ao debate. O que eu penso sobre isto é o seguinte, eu acho que, naturalmente, a publicitação da acusação por parte do Ministério Público, neste caso de Tancos, traz elementos novos, perturbadores, relativamente ao desempenho de um ministro sénior do Governo, e são elementos que não podem deixar de ser considerados no debate político em curso, isso é evidente. Ou seja, cria um ambiente de suspeição grave em relação ao desempenho, não é só do ministro, é de uma data de generais e coronéis também das Forças Armadas, e que suspeição legítima, porque é fundamentada na investigação do Ministério Público, e portanto isso é um dado que está instalado na campanha eleitoral. É preciso dizer que se o Tribunal vier a dar, após julgamento, como provados pelo menos alguns dos principais factos da acusação, que é promovida pelo Ministério Público, estaríamos perante um caso politicamente grave, quer dizer, um Ministro da Defesa que, de acordo com a acusação do Ministério Público, teria mentido a uma comissão de inquérito, como sabe é um delito de desobediência agravada, teria mentido ao Parlamento, enfim, ainda por cima feito com uma teia de militares de alta patente, tentando encobrir um negócio obscuro e criminoso, não é? E, portanto, tudo isto levanta suspeições, estou a dizer isto porque isto é um dado novo e um dado que levanta suspeitas na opinião pública. Há duas reações neste caso. Uma do Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro entende que deu as explicações que devia dar. Não se pode dizer que o Primeiro-Ministro não disse nada. O Primeiro-Ministro disse que tinha respondido à Comissão de Inquérito, que tinha respondido ao Parlamento, porque ele perante o Parlamento também disse que desconhecia a pergunta que o Dr. Rui está a fazer, ele reafirmou-a neste debate, disse não, eu já esclareci por escrito todas as questões que a Comissão de Inquérito me quis levantar e também no Parlamento respondi a essa questão
dizendo que não conhecia nada. Perante o peso destes novos casos, eu acho que o Primeiro-Ministro ponderará se seria ou não oportuno dar alguma explicação complementar. Do ponto de vista de uma certa perplexidade que isto cria na opinião pública, poderia ser conveniente dá-la, mas ele julgará. Ele julgará. Agora, que há aqui uma situação nova, que a suspeição levantada é grave. O Primeiro-Ministro responde dizer, já respondi a isso e não tenho nada a acrescentar à resposta que dei. Pronto, está respondido. Ele avaliará se perante os novos dados é conveniente. Ele hoje disse não voltava ao assunto, já tinha dito o que tinha a dizer. Exatamente. Ele avaliará, mas... Mas Rui Rio criticou também agora, o Bloco de Esquerda. Agora ia passar ao Rui Rio. Quanto ao Rui Rio, eu acho que o Dr. Rui Rio faz aqui uma coisa um bocadinho surpreendente, que é saltar da acusação para a sentença. Quer dizer, ele considera que os dados que vêm na acusação e que estão sujeitos, de facto, a contraditório, porque o Ministro diz o contrário. O Ministro diz isso é mentira, é um golpe político... Mas como o Fernando Rosas disse, apareceram factos novos. Sim, mas perante esses factos novos, o Ministro continua a manter que não é verdade, que tem argumentos para contrariar aquilo e pediu, se não me engano, pediu o contraditório. Muito bem. Saltar dos dados da acusação do Ministério Público para uma verdade confirmada que permita dizer que o Primeiro-Ministro está a encobrir aquilo, e isto é uma opinião estritamente pessoal, mas acho que é um salto que o Dr. Rui não devia ter dado. Que a Assunção Cristas o dê e já acuso por aí o Primeiro-Ministro de encobrimento, acho que é uma irresponsabilidade, mas isso é próprio com os resultados das sondagens, está a fugir o pé para o chinelo e, portanto, vale tudo. Não é? E, agora, o Dr. Rui Rio não é o caso e o Dr. Rui Rio devia ter uma certa prudência com estas acusações, porque o que o Dr. Rui pode dizer ao Primeiro-Ministro é isto: as explicações que o senhor deu são politicamente insuficientes face aos novos dados. Não pode estar a dizer que o Primeiro-Ministro encobriu, porque... Mas ele não disse isso. Repara uma coisa, mas está a insinuar com suficientemente força para se tentar dizer isso. Isso não era crível, ele não souber. Que não era crível. Ora, há aqui uma coisa que é preciso o Dr. Rui Rio ter em conta, é que o Primeiro-Ministro não é acusado na investigação do Ministério Público. Quer dizer, o Ministério Público investigou, acusa uns generais, uns coronéis, uns civis, acusa o Ministro da Defesa. E o Rio acusa também o Bloco de Esquerda e o PCP de terem... Essa era a última parte que eu queria de terem tratar, aprovado porque é mais as conclusões finais eu deixo as partes mais disparatadas para o fim. É claro, a Comissão de Inquérito, mas isso... O Rangel não repetiu isso, e com razão, porque o Rangel conhece bem, a Comissão de Inquérito não tem responsabilidades de investigação criminal, tem responsabilidades de investigação política, e se encontra indícios de responsabilidade criminal, notifica o Ministério Público. Mas PSD e CDS votaram contra. Não, votaram contra, mas nunca foi acusado na Comissão de Inquérito, nunca foi formulada a acusação que os novos dados permitem ao Ministério Público fazer ao Ministério. Nenhum dos intervenientes dos partidos, de nenhum partido, eu acho que nenhum passou pela cabeça que que haveria justificação, de facto, para poder acusar o Ministro da Defesa nos termos em que o Ministério Público... Naquela fase não havia elementos. Porque, repara, a Comissão de Inquérito, o que ouviu foi as pessoas que, aparentemente, à luz desta acusação, têm mais interesse em mentir à Comissão, ou seja, que em alguns casos, aparentemente, e à luz da acusação, vêm mentir à Comissão abertamente em relação ao desenvolvimento dos factos. E, portanto, a Comissão de Inquérito apurou que, de acordo com as circunstâncias, os factos e que se conseguiu juntar, apurou. A divergência na Comissão de Inquérito não era se o Ministro tinha cometido os factos de que agora é acusado, é se tinha sido diligente ou não. E havia uma parte que achava que o Ministro tinha sido pouco diligente, e havia uma parte que dizia que não havia fundamento nenhum para tirar certas conclusões mais radicais em relação a essa questão. E por isso ficou. Naturalmente, esta acusação e os factos que ela carrega mudam completamente a geografia desta coisa toda. E, portanto, introduzem na campanha e naturalmente trazem para a campanha eleitoral
dados novos e que a verificarem-se por julgamento, são politicamente graves e merecem. Agora, face a esses dados e à perplexidade que causaram na opinião pública, o Primeiro-Ministro achou que tinha respondido de maneira suficiente. Talvez se engane. O Dr. Rui Rio saltou das acusações para a sentença e começou a tirar as conclusões da sentença. Acho que é precipitado. No fundo, isto é grave. Eu acho que a opinião pública tem que discutir se isto for verdade, como é que estas coisas se passam, mas é preciso deixar que a justiça proceda, não é? Quer dizer, isto não é uma sentença, isto é uma acusação. Pereira, que efeitos é que isto pode ter na campanha? Nós já sabemos, hoje António Costa convidou o Rui Rio a regressar à campanha, mas o CDS, por exemplo, amanhã desmarcou uma ação de campanha para reunir a Comissão Executiva para debater exatamente esta questão de tanques. É natural que o PSD insista no caso. Que efeitos é que isto pode ter na campanha e nos resultados eleitorais? Bom, o facto do CDS suspender a campanha para reunir os órgãos não penso que tenha grande repercussão pública. O que eu acho é que, enfim, a consequência imediata desta discussão e deste caso é destruir uma campanha eleitoral que estava a decorrer de uma forma esclarecedora, até civilizada, de confronto de ideias e de propostas políticas, que estava, aliás, a distinguir-se positivamente em relação a outras campanhas eleitorais que tivemos no passado. Agora, verdadeiramente, eu acho que vai alguma mistificação nesta ideia. O que está a ser colocado é uma questão política, não uma questão criminal ou judicial, isso não interessa nada. Isso é uma mistificação. Porque a questão política, para o Dr. Rui Rio poder colocar aquela questão política ao Primeiro-Ministro, teve que fazer um juízo sobre a acusação. Ele foi ler a acusação e tirou de lá este entendimento. O que lá está é a verdade, a propósito daquilo que o ex-ministro da Defesa... Mas, algum líder da oposição ignoraria a acusação? Não, eu não acho que ele tivesse que ignorar a acusação. O que ele não tem é que dar a acusação como verdadeira. E é isso que fez, porque isso é fazer um julgamento na praça pública, que nenhum político deve fazer, muito menos o Dr. Rio, que fez disso ponto de torre em toda a sua carreira política. E agora, só porque está atrás nas sondagens e à beira de uma campanha eleitoral, perde a cabeça e vai por aí fora. Realmente é preciso perceber mesmo isto. Há aqui uma questão que o Dr. Rui Rio coloca ao Primeiro-Ministro. Se ele sabia, é conivente. Se ele não sabia, é incompetente. Porquê é que ele, não sabendo, é incompetente? Porque uma questão grave. Porque ele dá por adquirido que o Ministro da Defesa sabia e não era crível que não lhe tivesse dito. Portanto, não há fuga a esta questão. O Dr. Rui Rio está a dar por verdadeira uma acusação que não foi ainda sujeita a contraditório nem julgamento. Mas há um SMS... E, portanto, está a atrair os seus... Mas há um SMS em que o Ministro diz que sabia, não diz sobre o que é que sabia, pois, mas diz uma coisa, diz que aquilo que sabe e que está a contar ao deputado do PS não é aquilo que vai dizer no Parlamento. Isso ele diz... Eu não vou dizer no Parlamento isso que estou a dizer aqui. De acordo com a escuta que foi revelada pelo Observador em primeira mão, sobre esse contacto entre o Ministro e um deputado do Partido Socialista, mas como a Constança diz, e bem, esses SMS não referem o que é que o Ministro exatamente sabia. Sim, mas refere que ele não pode dizer aquilo no Parlamento. Não parece que isso possa ser sustentação da teoria de que o Primeiro-Ministro, de que o Ministro estava a par da operação, que foi conivente, do encobrimento. A acusação tem vários pontos, tem esse SMS, tem os encontros do Ministro em casa dele. Já colocou a questão do SMS, estou a dizer, porque, enfim, os nossos espectadores podem não necessariamente saber o que é que está realmente no SMS. O SMS não dizem o que é que o Ministro sabia. E, portanto, quando o Dr. Rui Rio parte daí para dizer, bom, ele sabia da operação e do encobrimento dessa operação de recuperação das armas. Logo, não é crível que não tivesse dito ao Primeiro-Ministro, ele de facto está a fazer um julgamento, que é um julgamento na praça pública, que assenta e Pedro Pereira, agora, para os telespectadores perceberem, nesse SMS é uma resposta ao deputado do PS que lhe diz parabéns, foram recuperadas as armas. Exatamente. E ele diz, eu já sabia, tive que aguentar calado. Mas então e amanhã vais dizer no Parlamento? Não, aquilo que estou a dizer a ti não me vou dizer no Parlamento. Portanto, estava-se obviamente
Só não sabia que era hoje, também é outra coisa que ele diz. Não Mas eu sabia que era hoje. Estava-se a referir, quer dizer, qualquer pessoa que leia aquele SMS percebe que ele estava a referir à recuperação das armas. Bom, mas repare, aqui não está apenas em questão saber se as armas vão ou não vão ser recuperadas, mas a forma como vão ser recuperadas. Se há um contrato de impunidade em relação à pessoa que era o responsável pelo desvio das armas e um encobrimento dessa operação. Sobre isso é que nós não sabemos o que é que o Ministro sabia e ele diz que está em condições de o desmentir. Mas depois também não é apenas isso, Constança. É que o Dr. Rui Rio, com uma enorme leviandade, e a mesma leviandade que utilizou neste caso, utiliza também uma suspeição contra o Governo, acusando o Governo de ser responsável de umas notícias que saíram a propósito do Presidente da República. Eu acho que esta ligeireza, esta leviandade, tem que ser censurada do ponto de vista político. A Direção da Informação da TVI pronunciou sobre isso. E muito bem. Paulo Rangel, faço-te a mesma pergunta. Que consequências é que isto pode ter nos resultados eleitorais e no decorrer da campanha? Eu não sei, porque eu acho que isso não é uma coisa muito importante aqui. Não, mas acha que isto vai continuar, que este tema vai verificar? Eu acho que este tema é um tema grave e que vai ficar como ficaria em qualquer país. Repare, aqui há uma coisa que António Costa teve uma pulsão na sua reação, aquela reação bastante incómoda e até um pouco furiosa que ele teve quando dizia que tinha 58 anos e apelava à idade como grande critério de idoneidade. Vamos cá ver. Quando se é acusado de ser conivente com um crime, agora, é natural... Eu estou a dizer... pois... O que eu estou a dizer é que, nesse contexto, a verdade é que ele não dá nenhuma explicação política. Esta é que é a questão. E, portanto, é isso que nós temos que discutir agora aqui. Quer dizer, nós não temos que estar a discutir o caso criminal, nem temos que saber se as concretas pessoas que estão na acusação são ou não são, elas gozam da presunção de inocência e devem ser amplamente respeitadas nisso. E para mim até, se quer que lhe diga, isto até pode chocar as pessoas, o que é mais grave não é uma eventual responsabilidade criminal, é justamente a questão da responsabilidade política. Mas o que é a responsabilidade política aqui? É justamente saber, é olhar para um setor, como o setor que é o setor da defesa nacional, que é o Exército, e ele ser tratado com esta ligeireza e com esta leviandade. Mas qual ligeireza é esta? A ligeireza de, desde o início, repare, o chefe de Estado-Maior do Exército, porquê é que não foi demitido imediatamente? Esta era a primeira coisa. Mas não é isso que está agora em causa. Não é isso, não. Só estou a dizer. Não, está em causa porque isto significa que há um padrão a olhar para as matérias de soberania que é um padrão de leviandade. E não é? E, portanto, é isso que aqui está em causa. E é isso que António Costa... O Dr. Rui Rio nunca falou disso. Nunca falou disso. Vou falar, mas eu não estou aqui... Sabe uma coisa? Eu sei que, no seu caso, é mandatário do PS, mas eu estou aqui, já sabemos essa sua mas eu não estou aqui em nome do Dr. Rio, estou a dar a minha opinião. Por acaso até acho que o Dr. Rio esteve muito bem nisto, até acontece. Portanto, estou totalmente de acordo com ele. Ora bem, e com a distinção que ele faz entre uma investigação e depois uma fase de acusação. Não faz distinção. Totalmente de acordo. Ele, aliás, fez, começou logo por a fazer. Faz distinção. E, portanto, ao fazer essa distinção, portanto, estou totalmente... Agora, sinceramente, a mim, queria lhe dizer isto, não me interessa muito qual é o impacto. O que eu digo é, não há, portanto, a constância, há de fazer a justiça, de me dizer qual era o país em que, surgindo uma acusação deste teor, se podia aceitar aquilo que ensinou António Costa, que era o que eu ia dizer há pouco, depois não disse, que é a lei da rolha. Não se pode falar sobre isto. Portanto, nós tínhamos, sair a acusação e nós não podemos falar. Portanto, não se pode falar, não se pode discutir, porque estamos em campanha eleitoral, isto é uma matéria de justiça, não tem nada a ver com a política e, portanto, não se pode discutir. Mas isto cabe na cabeça de alguém. Qual é a democracia em que uma questão destas não é discutida fora ou em campanha eleitoral? Qual? É que é a lei da rolha que António Costa queria pôr. Isso é que é inaceitável. Fernando Rosas, tanto Catarina Martins como Jerónimo Sousa começaram exatamente por dizer que isto não era matéria de campanha eleitoral. Antes da acusação ser publicada, não é? Antes de lerem a acusação. E antes de ser publicada. Da acusação ser conhecida. Conhecida, sim. Não sei quando é que... Dizia-se que ia ser conhecida, mas não se sabia. Eu acho que... Bom, eu continuo a pensar que a questão fundamental na campanha eleitoral não é isto. Claro que não. A questão fundamental é saber se o PS tem ou não é absoluta, isto para eu voltar ao meu mantra, não é? Quer dizer, é não a acha questão da maioria absoluta. Que essa hipótese... Não sei qual é o efeito. Agora,
eu acho que as eleições na realidade, são outra coisa. Agora, há um efeito sobre a opinião pública e, portanto, os partidos que estão em campanha eleitoral não podem deixar de se posicionar face a uma suspeição legitimada por uma acusação do Ministério Público, que é uma acusação grave e que, a ser verdade, ou seja, a haver uma condenação da Justiça, isto levanta um problema sério para o Governo. E político, não é só criminal, é político. Isso levanta. Veremos como é que, ouvidas as partes e discutido o caso, o Tribunal se decide. Mas, independentemente da Justiça, há aqui um ambiente de necessidade de discussão, de clarificação. O Primeiro-Ministro entende que já disse o que tinha a dizer sobre isso. Ou seja, já esclarecido, diz que não tem nada a ver com isso, etc, etc. E, portanto, entende, pelo menos até agora, entendeu que o que tinha dito era suficiente. Agora, não sei se será. Eu, se fosse Primeiro-Ministro, dizia mais qualquer coisa. Mas ele saberá. Vamos ver o que é que acontece. Ele saberá o que dizer. Agora, a direita vai-se agarrar a isto como boia de salvação até ao fim da campanha, nem tenha dúvida nenhuma. Foi a expressão usada. Isto vai ser um tónus de sobrevivência até a última hora e o último minuto da campanha, porque eles também não têm muito mais onde se agarrar. Por aí, então, vai ao fundo. O CDS até convoca, calculem, o país parou a respiração quando ouviu dizer que o CDS ia convocar a comissão, a comissão de não sei quantas, comissão executiva, para decidir sobre isto. Já nem dormimos. Está tudo suspenso nessa coisa. O que significa que vai haver quer dizer, é o grande argumento eleitoral para a direita tentar melhorar o seu score eleitoral. E por falar em campanha... legitimamente, mas desvia um pouco a campanha da... E por falar em campanha, Paulo Rangel, não me parece que foi um erro de Rui Rio trazer Mário Centeno para a campanha? Com a ideia de que tem um Centeno tão bom como... Porque Mário Centeno é um trunfo eleitoral de António Costa. Sinceramente, não. Quer dizer, essa semântica, ou esse jogo semântico, talvez seja uma coisa para entreter analistas, portanto... Mas, quer dizer, eu sinceramente encarei... pelo menos quando, eu penso que isto foi no debate de rádio que se pôs, não é? Que foi na segunda-feira, ou na terça, já não sei, mas foi no início da semana. E se ouvir, e eu por acaso ouvi esse em direto, quer dizer, tudo sai com uma grande naturalidade, portanto eu não atribuo... Particular relevância. Não atribuo nenhuma relevância a essa coisa. Talvez houvesse aí justamente essa preocupação de dizer que a ideia do déficit não é exclusiva deste ou daquele, podia ser um bocadinho isso, mas nem sei se era isso, sinceramente eu acho que surgiu tudo até com uma certa graça de parte a parte, de verdade seja dita. Mas António Costa não consegue garantir uma coisa a Rui Rio, é que Mário Centeno vai continuar no governo. Quer dizer, eu acho que o Primeiro-Ministro já respondeu sobre isso. O que se pode responder, evidentemente, que só pode fazer convites para o Governo quando tiver um mandato dado pelos portugueses. Seria então, sim, um sinal de enorme arrogância. E pelo Presidente da República. A compor... Não esquecer o Presidente, que ele anda aí. Sim, mas os portugueses é que têm a faca e o queijo na mão no que diz respeito às condições para uma solução governativa. Agora, realmente eu acho que não é muito feliz da parte do Dr. Rui Rio convocar a questão do Dr. Mário Centeno, porque se alguma coisa as pessoas têm como certa, é que o Ministro das Finanças contribuiu decisivamente para os excelentes resultados do Governo. Aliás, eu acho que no meio desta turbulência que se introduziu agora na campanha eleitoral, há alguns factos que são aqueles que dizem respeito à vida das pessoas, tendem a passar despercebidos, mas eles é que vão determinar em grande parte o voto das pessoas. O facto de hoje ter sido conhecido que o desemprego desceu para 6,2%. O facto de, há pouco, o INE ter revisto em alta o crescimento da nossa economia e, portanto... Mas reconhece que isso tem sido abafado com o caso de Tancos. Bom, com certeza, e talvez por isso a direita procura agitar tanto esse tema para ver se os outros são escamoteados. Porque, verdadeiramente, quando o INE revela
que o crescimento económico é superior àquilo que até aqui se pensava, o que está realmente é a destruir vários dos argumentos fundamentais que a direita procurava colocar nesta campanha eleitoral. A ideia de que a carga fiscal tinha aumentado, Não, afinal viemos a saber que em 2016 e 2017 ela foi inferior a 2014, 2015, e também que o crescimento da economia estava abaixo de outros países europeus, quando de facto está acima da média europeia e agora com estes números são ainda mais os países europeus que estão atrás de Portugal. Portanto, eu acho que os portugueses reconhecem que o Governo tem resultados, atribuem-nos ao Ministro Mário Centeno e não é com certeza por aí que o Dr. Rui Rio vai longe. Fernando Rosas tem feito, né, ao longo destes últimos programas... Eu queria dizer uma coisa sobre o Centeno também. Então diga. Já estamos eu acho que eles têm razão, porque o Centeno faz a política deles dois, não é? Do PSD e do PS, ou seja, a obsessão do déficit, respeito do Tratado Orçamental Europeu, restringir o investimento para haver um superávit que depois não é aplicado no investimento dos serviços públicos, nem no investimento público. O Centeno é um homem popular nesta... À direita, aliás, no centro e no centro-direita. No centro, é no país. É o homem... mas no eleitorado do PSD é mais popular que o Rio. E, portanto, é natural que eles ambos queiram o Centeno, que cortem o Centeno aos pedaços para se dividir entre eles. Agora, é a política do centro, é a política do centro, centro-direita, é essa a política. Do meu modesto ponto de vista, o que o país precisa é de outra política financeira. Mais social-democrata. Mais socialista. E assim chegamos ao fim desta prova dos 9. Boa noite, até para a semana.